Muito bem-vindos ao podcast Confraria da Voz e da Comunicação. Eu sou Andressa Duarte, fonoaudióloga, especialista em voz e em comunicação. Hoje nós vamos falar sobre voz e nutrição. Gente, mas o que tem a ver voz e nutrição? Vocês vão ver que tem muita coisa a ver. E eu trouxe para conversar comigo o cara, gente, Tiago Cunha. Ele é nutricionista, vou ter que ler porque é um currículo respeitável, viu? Ele é nutricionista, especializado em performance, emagrecimento e longevidade, pós-graduado em fitoterapia, longevidade e envelhecimento, obesidade e emagrecimento. Ele é ex-atleta, profissional de futebol e atleta de fisiculturismo. Professor e palestrante, até embolei, host do Kefi Podcast e é sócio-diretor da Clínica Bilight e Clínica Bicare. Muito bem-vindo, Tiago. Eu que agradeço, Andressa. Obrigado. Doutor Tiago Cunha. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou fazer minha audiodescrição e vou fazer a do Tiago também. Eu sou uma mulher morena, de cabelos médios e castanhos. Estou vestida com uma roupa clara, tom nude, com brincos dourados e sou aliada da diversidade. O Tiago, ele tem a pele clara, branca, cabelos curtos, é carioca, está vestido com uma blusa preta e uma calça jeans e é aliado da diversidade. E puxa pelo S do carioca. Né? Isso aí, muito bem-vindo, Tiago. Tiago, faça, por favor, sua trajetória até aqui, como que foi? Você veio do Rio, sei que vocês moraram lá, você e a Larissa, que é minha amiga, tá, gente? Vocês moraram lá um tempo. Sim, é um caminho grande, né? Eu saí do Brasil, do Rio de Janeiro para Portugal em agosto de 2000, né? Eu fui jogar futebol profissional. Acho que minha carreira não foi tão brilhante quanto as outras, mas fui um bom atleta, fui um atleta aplicado. E fiquei um tempo fora, voltei para o Rio de Janeiro. A minha primeira formação foi publicidade e comunicação social. Foi minha primeira faculdade. E trabalhei em rádio, né? Olha só, gente. E o que foi muito louco porque fui uma criança gaga. Uma gago de verdade, Andressa, de verdade. E sempre fui amante do esporte. Flertava ali com a educação física. A Larissa eu conheci em Búzios, no Réveillon. Ela estava indo trabalhar, um ano depois ela foi trabalhar no Rio. A gente namorou um ano, ficamos no Rio por volta de 3 anos e viemos para Belo Horizonte, se eu não me engano, em janeiro de 2014. E eu queria uma proposta um pouco diferente. No Rio estava muito na moda essas casas de granel, tinha uma grande rede, né? Não sei se pode falar o nome, que não tinha aqui e era muito famosa no Rio. E eu falei, nossa, eu vou levar isso para lá. O conceito ainda de academia, saúde, era um pouco diferente do que era no Rio, à altura de 10 anos atrás. Uhum. E aí nós montamos uma primeira loja no Belvedere, que foi a gente montou uma marca chamada Fit Prime. E nós chegamos a ter quatro lojas, e aquilo foi acentuando. Eu acho que eu comecei a prejudicar as vendas, porque eu ia ali tentando conduzir os clientes, e quando eu vi eu já estava quase que clinicando eles. E aí eu falei, bom, vou pegar e eu vou fazer faculdade de nutrição. Fiz o final da minha formação no Hospital Luxemburgo, né? No Hospital do Câncer, no Instituto Mário Pena. E fui entrar como estagiário na clínica, que hoje eu sou sócio, na clínica Bilight. E após um tempo, tive a chance e acabei virando sócio. Foi mais ou menos isso. Que bacana, muito bacana. E o pessoal deve estar assim, né? O que tem a ver
voz, comunicação, nutrição, tem tudo a ver, né, Tiago? Demais. Eu, quando parei para estudar, quando teve o convite, né, e eu vi um pouco ali da pauta, dos temas, eu não imaginei que iria enveredar por um caminho tão extenso assim. E é mesmo, porque tem muita coisa, gente. Primeiro, nós vamos falar um pouco de mitos e verdades também, porque principalmente para cantores, né, Tiago? Os cantores eles abusam de bebidas alcoólicas, comem mal. Não falo da maioria, né, gente? A Alguns, rotina já fica muito mexida, né? exatamente. Os horários trocados, a hora do Não dorme sono. bem, Eu vou tentar falar um pouco do como isso pode comprometer a voz, né? Porque as pessoas acham assim, é uma vida legal, né? O cara tá na festa, e não não vê é, né? o corre atrás. Exatamente. Os horários invertidos, do sono, os hábitos alimentares. A gente vê alguns cantores que fazem 2, 3 shows no dia e tem que se alimentarem em trânsito. E será que vai ter algo saudável se ele não planejar isso, né? Ou Exatamente. então um atleta, você vê essas estruturas dos trios elétricos, né? 10 horas cantando no carnaval. Tem que ter ali, você vê que tem uns chefes, né, que preparam toda Tem uma estrutura. Tem uma galera por por detrás ali, trás, sim, sim. sim. E eu sempre falo assim, é complicado, mas eu falo com os cantores, olha, gente, no dia do show especificamente, evita de comer muita comida gordurosa ou condimentada demais, evita açúcares, porque isso acaba engrossando a saliva, né, a secreção, e pode provocar ali um pigarro ou deixar a voz um pouco mais rugosa, rouca e a performance não ser tão boa assim. Mas a gente não vê por trás disso esse corre. Ah, mas Andressa, ali eu tô num evento que só vai ter salgadinho, né? Só vai Sim. ter fritura. Como que eu faço para ter uma alimentação leve antes do show? E o que você sugere assim nesses casos, Thiago? Bom, Andressa, vamos lá. O primeiro ponto que eu falo isso dentro de consultório para qualquer paciente, né? Nós temos que criar um hábito de rotina. A parte de você estar motivado algo que muda muito do dia, né? Dos seus problemas, das demandas que você tem. Então, se você tiver uma rotina pré-estabelecida, é mais fácil de você seguir um plano. Sim, Na maioria dos casos, quando nós tratamos de cantores, atores, o complicado é que eles têm, como nós já falamos, os horários um pouco ali mais complexos, né? sim. Às vezes ele não vai levantar às 7 horas da manhã. Ele foi dormir às vezes 2 da manhã, né? Então nós temos que adequar esse plano para a realidade dele. Ou seja, quando você joga no Google, no ChatGPT, algum tipo de plano, é possível que ele consiga calcular macronutrientes, calorias, entre outros, mas ele não consegue adaptar rotina. Aquilo que é bom para um pode não ser para outro. Eu acredito que cada cantor tem uma preparação vocal, né? O timbre da voz, né? O Sim, tom. Então, a alimentação ela é fundamental nisso. Por quê? Não somente no aspecto da voz, mas da saúde dele. Tá? Esses aspectos que mais podem comprometer a voz, eles estão ligados aos quadros inflamatórios. Né? Então, todo quadro inflamatório ele vai cair como uma bomba na parte das cordas vocais, né? Nas pregas. sim. Então, quando a gente fala de alimentos pesados, gordurosos, frituras, que às vezes é o que está mais disponível ali Na para eles hora. naquele momento, ele pode levar a um quadro inflamatório de uma forma mais breve, né? Então, de uma forma generalizada, o consumo de frutas, carnes brancas, legumes, isso vai contribuir de uma maneira, de uma maneira positiva. E outra, não adianta fazer aquelas alimentações pesadas, né? Você vai subir no palco e você ter algum tipo de indisposição, vai comprometer o show, né? Sim, Então ele com tem que estar de uma certeza. maneira bem confortável
eu sempre recomendo para os meus pacientes que são da área artística que eles façam no dia da apresentação uma alimentação mais leve, que busque esse consumo de folhas verdes escuras, uma batata doce, cenoura, beterraba. Gosto muito da maçã para a voz, ela tem esse aspecto de limpar as cordas vocais, né? É uma fruta que eu gosto muito de prescrever e eu não quero que tenha nenhum tipo de desconforto, principalmente nessa parte estomacal. Também pode ter uma questão dentro desse processo digestivo, dele ter uma vontade de ir no banheiro também, né? Parece uma coisa boba, mas e lá em cima do palco? Ele vai fazer o quê? Ele vai parar o show? Não tem como. Não tem como. Então, esses alimentos que podem gerar algum tipo de desconforto não são bem-vindos. Não tem um único alimento vilão. E é muito individual, né? Sim, às vezes pode causar para um e não causar para outro. Isso. Agora você falou da maçã. A maçã é um pouco de mito, sabe? Porque, sim, ela é adstringente. Isso. Ela é limpa, mas como qualquer outra fruta dura. Por exemplo, a pera também. Ela é dura como a maçã, sim, e ela também limpa. As pessoas falam assim, mas a maçã é boa para a voz, vai melhorar a minha voz? Não, a maçã ela vai limpar. Se tiver alguma coisa, um pigarrinho agarrado, uma vontade de pigarrear, de tossir, você comeu uma maçã, comeu uma pera, ela vai dar aquela limpada e aí você tem a sensação de que a voz melhorou. Sim, eu trato a parte de frutas, eu particularmente faço 3 divisões. As que são com base de água, né? Quando eu falo de melancia, quando eu falo de melão, a parte de hidratação vocal. E as que são fonte de vitamina C. Laranja. Sim. Então, esse aspecto antioxidante vai contribuir nessa parte desse aspecto anti-inflamatório, né? E eu acho que pode contribuir. Mas sim, para essa parte de limpar a garganta, né? Talvez tirar um pouco daquele pigarro ali. Isso a maçã e as frutas duras, elas fazem esse trabalho de limpeza. E sim, é bacana. Mas não é só a maçã, é qualquer outra fruta dura, como a maçã, elas limpam e fazem o mesmo processo. E não melhora a voz. Se tiver rouco, não vai melhorar a voz, não. Você sabe que eu vi um fato interessante dentro de tudo que eu fui pesquisar, e alguém estava procurando sobre essa parte de quadro inflamatório, né? E como as cordas vocais estão muito próximas da nossa tireoide, é um fator que a gente pode falar também, eu vi ali falando sobre um consumo de castanhas, né? E são realmente alimentos duros e podem causar fissuras, né? Podem machucar a corda vocal. Então, eu não sei se também é bem-vindo um consumo tão grande, assim, tão elevado, né? Desse tipo eu de acho castanhas. Que tudo é um equilíbrio. Sim. Porque, se tal coisa é bom para a voz, eu vou comer 200 gramas de uma vez só. E aí fere, não, né? E aí acaba se prejudicando. Aí outra coisa que eu faço também, por exemplo, o artista fala, no show que eu vou estar só vai ter esse tipo de comida, eu não como, o que eu faço e tal. Eu sugiro para esse tipo de cliente, Thiago, um gel de carboidrato. Por quê? Vai ser um show de duração de 2 a 3 horas. E ele vai estar gastando ali muita energia. Tem cantor que dança junto, ou mesmo se não dança, acaba gastando muita energia no palco. Tem fumaça cênica, tem muita coisa, né? Ali, é quente. Aí eu falo, olha, coma um gel de carboidrato antes, se você não tiver comido nada, e depois de 1 a 2 horas você come outro. E outra coisa, hidratação, que é importante também. Sim. Não é só água que hidrata. Nesses casos, por exemplo, eu indico, ver se eu estou certa, tá, doutor Thiago? Eu indico isotônicos também, água de coco, não só a água ali propriamente dita. E também hidratação direto nas mucosas, que é com soro fisiológico, inalação. Sim, vamos lá.
O show muito prolongado, não dá para ele se alimentar ali, né? Ali quando ele está em cima do palco, né? O gel, ele vai ter uma fonte de energia primária, ele vai ter uma fonte de carboidrato, que vai virar glicose no corpo e vai suprir essa demanda energética para ele. Bom, o que eu vejo quando tem essas dificuldades, nem todo mundo consegue levar comida, né? Todo mundo tem ali um time, uma equipe que ele possa fazer isso. Ele procurar se alimentar bem pré e pós, seja treino ou seja show, eu falo que tudo é performance, né? Eles vão performar. Então Sim. eles têm ali um gasto calórico, às vezes, similar a de um atleta. Então eles têm que preocupar nessa alimentação e nessa hidratação pré-palco e pós-palco. Durante esse show, hidratação sim, com água é difícil, né? Quando a gente fala de beber água, não é algo que todos têm facilidade. A água de coco eu acho fantástico. Isotônico que eu gosto, vai depender se ele está dentro de uma outra esfera de tratamento, né? Ele pode vir ali adicionado de algum carboidrato, né? Por conta desses açúcares ou sabor. Sim. Os sucos também têm esse ponto, né? Se eles vão ser adoçados ou não. Mas esse consumo de estar se mantendo hidratado é fundamental para as cordas vocais. Eu acho o gel fantástico. Eu só acho o seguinte, tem que testar antes. Ah, tá. Tá? Igual quando eu tenho um corredor que vai fazer uma meia maratona ou uma maratona de 42 quilômetros. Ele nunca fez uso do gel. Aí ele coloca, aquilo pode embolar na boca, ele pode ter algum tipo de desconforto. É muito doce, né? É muito doce e ele é viscoso. Então ele fica uma coisa meio que pregando na boca. É bom fazer com consumo de água, para tentar diluir ali um pouco. O consumo de frutas também é muito bem-vindo. Ali uma banana, né? Dá para ele ali numa troca de roupa, às vezes pode estar contribuindo. O shake também pode ser feito. Ah, tá? Sim. Sim, o shake pode ser feito não somente com proteína, mas até um shake se for uma demanda calórica imensa de hipercalórico. Tá? É como nós estávamos conversando. Será que esse artista está sobrepeso ou não? O quanto ele vai gastar? É importante saber a demanda que ele tem para aquilo, né? E esses shows, né? Eles são completos, né? Sim. Ele corre, ele dança, ele pula, ele canta. Então, o gasto calórico é imenso. É imenso. Agora, um cantor, por exemplo, eu tenho um cantor que é vegano. Uhum. Aí no camarim ele sempre pede uma comida vegana, uma coisa bem assim, light mesmo, verduras e tudo. Só que eu penso que para ele, pro tipo de show que ele faz, que é um show que ele dança, ele pula, ele canta, ele interage com o público e com a banda. Não sei se é ideal uma alimentação tão natural assim antes do show. O que você acha disso? Então, Andressa, é complicado, né? Porque eu não sei se ele vai bater não somente a quantidade calórica, mas de macronutrientes. Para quem está nos vendo, né, tão familiarizado, né? Os macronutrientes, né, que vão contabilizar a nossa dieta, né? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as gorduras, né? É o que conta para fazer o que nós estamos ingerindo de calorias. Eu acho que quando ele faz uma alimentação somente de salada, por exemplo, né, estou dando esse exemplo, ele não coloca uma proteína, ele pode ficar um pouco deficiente, sim. Tá? Então, o primeiro ponto, ele está sendo acompanhado por algum profissional? Está fazendo exame? Porque ele pode falar assim, nossa, eu faço show, meu show é curto e eu ando sentindo fraqueza. Ele pode ter uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12. Os shows são muito à noite. Ele pode ter uma deficiência de vitamina D. Tá. Né? Ele tem menos exposição ali ao sol. Então, é muito importante que a gente faça exame. Né? A gente não tem visão de raio-x para saber como que ele está. É óbvio que o corpo dá sinal. Né? Ali um cabelo, às vezes, que está caindo mais, uma unha que quebra, uma pele mais ressecada, mais opaca, podem dar ali pequenos sinais de deficiências.
Mas nesse cenário, ele tem que ter a ajuda de um profissional. Por quê? Ele pode fazer uma proteína vegana, ele pode fazer o uso de água de coco, tá? Tem que ver se ele come ovo ou não. Então, esse paciente, ele pode estar num quadro onde você fala assim, nossa, mas ele tem ali um show mais curto e está sempre cansado, e está um pouco letárgico, ou com um certo esquecimento, né? Fica ali no prompt, ele não consegue, às vezes, ter ali uma interação tão rápida. Pode ser sinal de deficiência, sim. Agora, não pode botar a culpa na dieta vegana. Não. Eu falei mais pela Um quadro questão do específico. show, que é um show grande e que ele movimenta Aí vai ser difícil. muito. Aí vai ser sabe? difícil. Ele vai precisar, sim, de um gel de carboidrato, com certeza, porque a demanda calórica dele vai ficar baixa e vai depender muito de como que é esse consumo alimentar dele, Andressa. Porque eu tenho muito paciente que quer ir para esse caminho vegano, né? Ou uma dieta mais limpa. E eu falo que ele é muito seletivo. Ah, mas eu não como a batata X. Ah, mas eu não como o legume Y. Aí é complicado, porque você precisa de Muito restrito. Exato. Você precisa de uma coisa mais vasta. É possível a gente ter a quantidade de proteínas vinda dos vegetais? Sim, mas você vai precisar de um leque aberto e você vai precisar de quantidades grandes. Ou seja, uma pessoa que está comendo em quantidade pequena, ele também pode ficar com certas deficiências, né? Então, nesse caso, suplementar seria o caminho. Existe a proteína líquida vegana também, Né? na base de arroz, na base de ervilha, sim, é possível. É aquilo que eu falo, tem que fazer a avaliação, não só em consultório, né, em um tipo de anamnese, mas de exames laboratoriais. Mas é possível, né? Nós temos grandes atletas hoje que são veganos, né? O Hamilton um atleta vegano e fica numa demanda alta, né? Durante as provas de Fórmula 1, é possível. Esse tabu, né, do veganismo. Hoje nós temos muitas opções e muitas estratégias. O problema é se o paciente vai estar aberto para tudo, né? E ele também saber identificar. Essas trocas, elas têm que ser feitas de uma forma ponderada, né? Não dá para você, da noite para o dia, tira tudo, não faço, né? O paciente vegano hoje, ele tem, né? Até as próprias cápsulas, que são a base vegana, né, de tapioca. Não é a base, o cara que é um vegano convicto ali, ele não consome a cápsula na base de gelatina, né? Porque é feita da base dos ossos, né? Então ele não vai consumir. Olha, É feito do colágeno ali, então ele não consome. Aí ele fica naquela preocupação se é uma cápsula também vegana. O problema é que vão se criando os mitos, como em qualquer área, e vão gerando grandes abismos, né? Acho que radicalismo não cabe em qualquer situação. Extremismo é muito, muito ruim. Ser 880. E tem que saber o porquê que ele está fazendo isso, né, Andressa? Às vezes ele vai para uma linha vegana para perder peso, né? E aí aquilo não é sustentável no passar dos dias, semanas, aquilo passa a não ser sustentável. Eu fico pensando, um cantor que faz uma rotina, às vezes 2, 3 shows, imagina você comer durante a madrugada, pensa no frio agora, salado, não é algo tão palatável, né? A textura, não está quente, né? Então, não tem ali uma boa aceitação, mas é possível, só acho mais complicado. Tem que fazer ter esse cuidado com e o balanço bem feito, sim. Né? Agora, outro tema que a gente já discutiu várias vezes, né, Thiago, é a questão dos hormônios, que hoje em dia estão batendo aí na casa das pessoas e todo mundo está ingerindo hormônios masculinos, o tal chip da beleza, que eu particularmente tenho alguns pacientes cantores com esse chip da beleza, que é um hormônio. O Dr. Thiago vai explicar melhor para a gente.
e que, gente, altera a voz completamente e não tem volta. É um caminho sem volta mesmo. E aí a gente tem que abaixar o tom de voz, porque ela não vai conseguir cantar mais no tom que ela estava, a voz agrava, e aí fica daquele jeito. As cantoras ficam desesperadas, porque não estão conseguindo alcançar o tom adequado por conta desse questão hormonal que elas têm ingerido, têm consumido com, não sei que, se com indicação, né? Eu acredito que sim, mas aí não pensa nessa questão vocal, que afeta também. É que isso está muito disseminado, né? Nesse momento a coisa ficou um pouco mais popular, né? O que eu penso é o seguinte, Andressa, os hormônios, eles vão atuar, né? Nós dependemos, né? Eu brinco que o hormônio é vida, né? Então, a falta dele já fica bem claro o que vai acontecer. O problema é o seguinte, né? Nós tivemos no ano passado uma reafirmação, né? Uma portaria do CRM dizendo que não poderia ser feito o uso de hormônios para fins estéticos, né? E sim para fins terapêuticos. Porque a gente sabe que no contexto de sociedade hoje, isso é muito disseminado, né? O problema é quando não há a clareza no tratamento. É quando não é colocado de forma clara, né, para o paciente. Né? O que chega para mim, e foi onde surgiu, né, até a nossa pauta, né? O que pega para mim é quando o paciente está desavisado. Ah, Tiago, mas as pessoas não são boas. Ela não sabe, mas talvez ela não entenda a magnitude de onde isso possa chegar. Os hormônios, eles impactam desde um tipo de tratamento até ao próprio método contraceptivo, né? Quando você tem o uso da pílula, né? Do DIU de hormônio, o DIU é de Mirena, ele vai ter ali um desequilíbrio hormonal. Sim. Então tem que ter um acompanhamento, aí nesse caso da ginecologista, para ver se esses hormônios estão interferindo de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica. A menopausa é um ponto também que pode, né, tá tendo essa baixa hormonal. Então essa é decisão se nós vamos fazer a suplementação ou a parte de reposição, que está muito na moda, né, reposição de hormônios, é um critério que tem que ser multidisciplinar. Por que eu digo que tem que ser multidisciplinar? Você tem um artista que o trabalho dele depende da voz, né? E é apresentado para ele, eu vou colocar, né, dentro que a gente vê aí, não é o termo correto, né? O chip é da beleza, né? Ele apenas é uma via de administração. Ele poderia ser um gel, ele poderia ser um adesivo, ele poderia ser um tipo de injeção, né, intramuscular, ou até cápsulas. Mas hoje o que a gente vê, talvez mais forte aí, é o chip. O chip nada mais é do que pequenos, pequenos bastonetes, que é feita a parte da inserção ou na parte posterior do braço ou na parte superior do glúteo, né? E esse chip vai ter uma ação desses hormônios por um determinado período. 3 meses, 6 meses, 1 ano. O problema será que durante esse ano, se ele colocou esse chip durante 1 ano, será que ele fez o acompanhamento? Será que foram feitos exames em cima disso? Quais são os sintomas colaterais que esse paciente está tendo? Então, trazendo aqui para o nosso caso, a paciente vai numa médica, numa médica endócrina, e ela vai sugerir esse chip. Dependendo do que vai ser feito, como você falou, a testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, ele tem uma ação que pode tornar a voz mais grave. Ela vai causar a parte das cordas vocais ficarem mais grossas, mais fundas, né? Acho que é mais a sua área, eu acho que eu estou certo nisso. E esse é um dano que pode ser irreversível.
Não é que nem na menopausa, ou quando a gente está ali naquela fase de adolescente, que a gente está aprumando a voz, onde esses hormônios ainda estão um pouco desequilibrados, ali pode ter danos irreversíveis. Então, tem que deixar claro para esse artista o que está sendo feito de hormônio. É testosterona? Uma Tem a gestrinona? também. Tem que ter. Quantos miligramas tem ali naquela dose? E hoje, o que a gente fala do chip, não tem um. Eles fazem um combo. Aí a gente está falando de testosterona, gestrinona, estradiol. O estradiol também, ele vai mexer na voz de maneira muito efetiva. Ele vai funcionar ali naquela voz. E aí você coloca esse chip, tá tudo bem, as coisas progridem, você pode ter ali um controle de peso ou um ganho de massa magra, e com o passar do tempo, esse artista percebe alguns tipos de colaterais. Pode ser na pele, pode ser no cabelo, mas pode ser na voz. Pode ser na voz. E aí a voz começa a não ficar tão estável, ela fica mais grave, né? E aí é um problema, Andressa. Sim. Porque até ela se ligar que isso pode ser de algo que não tinha nenhum tipo de relação, já foi. Já foi, já era. Né? E aí chega, para você ali, e às vezes ela está se sentindo culpada por algum outro hábito de vida e não tem nada a ver. Da mesma forma que basta os seus hormônios da sua tireoide estarem desregulados para ter uma alteração também, tá? Quando a gente fala de Mas irreversível também? Não, é possível ter tratamento, sim, okay. Tá? E de certa forma simples. Você vê por exames clínicos, por anamnese, e o médico vai sugerir a suplementação. Mas quando a gente fala de paciente num quadro de hipotiroidismo, aquele que a pessoa fala que engorda, fica mais cansado, com soninho de tarde, mais lento, é possível que essa voz fique num tom mais baixo e fique muito, muito grave, muito rouca. Quando a gente fala de um quadro de hiper, quando esses hormônios estão muito elevados, que é aquela pessoa que tem uma pele mais seca, parece estar um pouco desidratado, tem aqueles olhos um pouco mais esbugalhados, né? Ele é mais magro, né? Ele fica com uma voz instável. Ele não consegue sustentar a nota. E ele vai ficando com a voz um pouco mais aguda. Então, não é somente o chip, quais são esses hormônios, né? Sim. Então, um outro hormônio que eu acho que pesa muito para o cantor é o danado do cortisol. Sim. Por quê? O cortisol, quando você troca ali o seu horário de sono, ele fica completamente desequilibrado. E ele vai atuar diretamente na testosterona. Mulheres também têm testosterona. Sim. A falta dela também é um problema, né? Então, quando a gente fala sobre essa percepção de vida, essa percepção de rotina, de cansaço, falta de ter uma certa disposição, energia, o cortisol pode estar muito balançado e ele é muito mediado pelo sono. Olha só, gente. É uma coisa que eu acho que pesa muito. Mas sim, os tratamentos estéticos podem, eu acredito que os quadros vão subir, tá, Andressa? Acho que algumas pessoas que já colocaram, já foi feito, e eu acho que não teve a devida atenção de onde isso poderia ir, né? Na verdade, ao longo da nossa vida, seja ela mulher ou homem, a gente vai alterando a voz de acordo com o hormônio. Sim. Né? A mulher ali quando ela entra na menarca, o homem quando ele faz a muda vocal. Então, isso tudo é hormonal. A mulher, quando está lá na menopausa, muda a voz também. A mulher, quando está grávida, muda a voz também. Mas isso são processos normais. O que a gente está falando aqui é a colocação, né? É um processo externo que se soma, né? Exatamente. Que aí a gente tem que ter um baita cuidado. E o perigo é se ele não sabe, né? Exatamente. Até chegar a essa conclusão é algo que pode demandar tempo, né? Sim. E a gente está falando de carreira, né? Exatamente. Então, quando o instrumento de trabalho. Exato, né? exato. É isso. Mas sim, afeta. E não é o fato de ser chip que não vai. Vai mexer, sim. Pode ser imperceptível,
Mas e se isso for no uso prolongado? Pode não dar ali no primeiro, mas eu acho que dentro do corpo que ele tem, multidisciplinar, nutricionista, fono, tem que estar todo mundo ciente, tem que estar todo mundo ali alinhadinho. Alinhado, exatamente. Ô, gente, vocês achavam que a gente não ia conversar sobre voz e nutrição? Olha isso. Tem assunto aqui, ó, para ficar o dia inteiro aqui, né, doutor É Tiago? extenso, né? É extenso. Olha, eu te agradeço demais. Obrigado, você viu, Andressa? aqui. Eu que te agradeço. Foi muito bom, E ó, muito. qualquer coisa eu estou à disposição. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Tiago, por ter vindo. E eu quero agradecer aqui a alguns amigos, parceiros que fazem desse podcast acontecer. O Felipe Fantoni, meu amigo querido, que é dono desse estúdio lindo, que eu acho o nome mais lindo ainda, Lev Music. A Iorane, que me veste com esses looks lindos. O WD Studio Hair, que cuida de mim, da minha beleza. A Lita Reis, com meus acessórios. E a Tati Brito, que é minha consultora de imagem e estilo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Confraria. Obrigada!